Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar do Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. E hoje está comigo um amigo muito querido que vem da sociedade. Eu vou pedir para ele dizer o nome completo da sociedade, mas o nome dele é Éder Vasconcelos de Souza, que vem, eu conheço por Boa Nova, mas o nome completo o Éder vai dizer. Éder, muito obrigado por aceitar estar comigo aqui hoje, neste dia. A alegria é nossa, né? Nós trazemos um abraço fraterno do Centro de Educação Espírita Boa Nova. Centro de Educação Espírita Boa Nova. Que é aqui em Camobi, né? O Éder disse que é aqui em Camobi porque o programa é gravado no prédio do Diário, na Faixa Nova de Camobi. Né? Perfeito. Éder, o nosso assunto hoje com o Éder é morte e desencarnação. E já de imediato eu pergunto para o Éder, morte e desencarnação, mas não é a mesma coisa? Morte, morreu, desencarnou? Na verdade, a morte ela não existe, né? A morte ela é vista do ponto de vista material, né? Então, quando nós dizemos que nós morremos, morre o corpo, né? Porque não existe contrário de vida, né? Nós somos almas e temos a vida eterna. Nós só temos uma única vida, que é a vida eterna. Ora nós estamos no corpo e ora nós estamos fora do corpo. Então, ora nós estamos vivos dentro do corpo e ora nós estamos vivos fora do corpo, né? Então, a vida, ela não tem contrário, né? O contrário de morte é nascimento. Então, eu nasço e eu morro, fisicamente. Cria-se a matéria se desfaz. Agora, é possível morrer, mas não desencarnar, por exemplo? É possível, do ponto de vista espiritual, não biológico. Biologicamente, o corpo ele não pode contrariar a lei divina, né? Tem que cessar todas as funções vitais, todo o tônus vital tem que se esvair para que a ciência faça o diagnóstico da morte física. Do ponto de vista espiritual, nós podemos estar vivos no corpo e mortos espiritualmente. Lembra que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, ou seja, ele falou há 2000 anos atrás e elas são atuais para hoje. E ele nos recomenda, como candidatos ao discipulado, ide, ressuscitai os mortos. Quem são esses mortos? Os mortos espirituais. Tem pessoas transitando no nosso meio e são mortos de espírito, são frios, são apegados à matéria, não valorizam a fraternidade, desconhecem o amor ao próximo e vivem só para si, né? É um mundo egótico, né? O mundo interior egótico torna a pessoa um morto espiritualmente. Vivo para as coisas da matéria, mas morto para as coisas espirituais. Então existem pessoas que estão. E quando Jesus nos recomenda isso, é para que a gente vá e desperte no coração dessas pessoas, né, a vida. Agora, Éder, é possível a pessoa, o espírito, se desligar do corpo antes mesmo que esse corpo tenha cessado toda a sua energia vital? Ou seja, o coração continua batendo, para dar um exemplo aqui, mas o espírito já não está mais ali. É possível isso? É possível o desligamento gradual. Ele só é desligado inteiramente com o último batido do coração ou com o último suspiro. Nesse momento, o desligamento, ele se desfaz completamente. E é bom a gente lembrar que nós somos espírito, perispírito e corpo físico.
O que está ligado ao corpo físico é o perispírito. O que é o perispírito? É esse corpo espiritual, né? É uma matéria menos densa, né? E que ela é a conectividade com o nosso corpo, né? Então, à medida do que vai se desligando esse perispírito, esse corpo fluídico, né? Que traz todas as matrizes espirituais, o nosso histórico, o universo em que nós já frequentamos, está tudo gravado nesse corpo perispiritual que molda-se ao novo corpo. E esse desenlace, ele pode se dar gradualmente em doenças muito prolongadas, né? Em idosos, né? O tônus vital vai se esvaindo e o desligamento poderá começar a acontecer gradualmente muito antes. Muito antes do corpo... Do corpo cessar completamente as suas condições vitais. Neste momento em que há esse último suspiro, quando a desligação começa anteriormente, a pessoa está desligada do corpo. Para muitos, esse desligamento ele pode demorar dias, né, meses e um bom tempo. Depende de como nós estamos vinculados à questão da matéria, o quanto que a matéria influencia no nosso processo cotidiano da vida. Digamos então que uma pessoa chamada, tu já deve ter ouvido falar nisso, o fulano é espiritualizado, né? Nas pessoas menos ligadas, menos arraigadas à matéria, o espírito tem mais facilidade, por exemplo, para se desprender? Nós temos que atentar para uma coisa, Jader. Nós não podemos confundir conhecimento, sim, intelectualidade, com avanço moral, com avanço na nossa perfeição. O ganho intelectual, o conhecimento de doutrina ou de filosofias ou das leis divinas nos ajudam muito, mas ele tem que preceder e ser acompanhado de um desenvolvimento moral, que são as nossas atitudes cotidianas. Eu posso dizer para ti que eu tenho 30 e tantos anos de doutrina espírita, mas se tu me perguntar quantos anos de evangelho eu tenho, eu não saberia te dizer. E é muito menos que isso. Porque quando a gente está em consonância, alinhado com o evangelho, as nossas ações morais, elas são sempre voltadas ao bem comum, né? Sempre alinhadas à filosofia, às orientações, ao espelhamento da vida do Cristo. Então isso não vai me adiantar na questão do desencarne. Agora, se a minha vida foi pautada nos acontecimentos, né, nesse sentido, sim, isso é um ganho muito grande. Perfeito. Um moribundo está à beira da morte. Desencarna, morre o corpo. Sim. Alguém vem do outro lado esperá-lo, por exemplo? Como é que acontece isso? Ou como é que ele morreu o corpo, ele desencarnou e daí? O que acontece a partir do momento que o corpo 100% perde o seu tônico vital, por exemplo? Eu gosto muito da metáfora do navio, que a vela que vai lentamente acompanhando o vento, né? Que ele sai daqui do cais do mundo físico, né? Ele se some no horizonte e lá do outro lado está o cais do mundo espiritual, com muitas pessoas esperando, né? Quando a gente deixa de enxergar aqui, já estou enxergando o mundo espiritual. Sempre somos acompanhados por benfeitores, por amigos, parentes que já desencarnaram antes, a nossa grande família espiritual que está no mundo espiritual aguardando o nosso retorno, que torce por cada um de nós, né? Sempre somos acompanhados. O que às vezes não acontece é da gente perceber esse mundo espiritual à nossa volta. Mas na maioria dos desencarnes ditos normais, dentro de um processo gradativo de perda do tônus vital, de doenças, né? Pessoas normais que viveram as suas vidas para a família, para o bem comum, que tiveram uma conduta adequada e não se apegaram tanto à matéria, percebem essa movimentação espiritual à sua volta. Tanto que muitos, né, como tu falou, doentes em fase final, narram as conversas com familiares que já desencarnaram, as visitas que acontecem, isso é muito comum. Enxergam, né? Porque ficam entre os dois planos, entre o plano físico e o espiritual, a ponto de confundir as duas coisas. Kardec, Éder, fala algumas vezes nas suas obras sobre perturbação espiritual
após a morte do corpo, lógico. O que é essa perturbação espiritual? Essa perturbação espiritual está dito lá no Livro dos Espíritos e também no livro Depois da Morte de Leon Denis. E eles falam claramente que é a nossa condição logo após o nosso desencarne. Se nós estamos, né, adaptados, se nós temos uma fé no futuro e tivemos uma vida pautada pelo bem, esse momento do desencarne, logo após o desencarne, essa perturbação vai ser relativa ao nosso apego à matéria. Para uns, não acontece nada de tão grave. Para outros, essa perturbação pode durar por muito tempo, porque não conseguem muitas vezes perceber-se desencarnado. Um exemplo disso, Jader, eu gosto muito de usar, o desencarne do seu Lico, pai da Célia Diniz. E ela fala isso no livro, né, que ela escreveu narrando a história dela, né? E ali ela narra que o seu Lico, pai dela, que trabalhou anos com o Chico Xavier, eram muito amigos. Chico, na segunda fase, vai para Uberaba, o seu Lico fica em Pedro Leopoldo, e ele cuidava das obras assistenciais vinculadas à Casa Espírita Luiz Gonzaga. E ele foi atropelado atravessando a BR, vindo de uma tarefa de atendimento fraterno a essas casas, a construção e essas famílias. E o Chico estava em Uberaba. O Dr. Bezerra de Menezes aparece para o Chico, lá em Uberaba, a 600 quilômetros de Pedro Leopoldo, e diz: Chico, te concentre e vem comigo, porque o Lico foi atropelado e nós precisamos acompanhar o desencarne dele, o desenlace dele. E o Chico imediatamente acompanha o Dr. Bezerra de Menezes até essa cidade, Pedro Leopoldo, e acompanha. E ele narra com uma capacidade incrível da mediunidade do Chico, que o seu Lico, ele é retirado do corpo físico, é feito o desenlace gradual, e a sua primeira reação fora do corpo é de perturbação, de confusão, de não saber aonde que está. O que dá para ele um ponto de equilíbrio é que aparece uma mocinha e diz para ele: pai, quanta saudade. E ele não reconhece a mocinha de imediato, mas rapidamente ela, percebendo isso, diz: pai, sou eu, a fulana, e deu o nome que era a filha dele, que já havia desencarnado também por acidente de carro, né, alguns anos antes, e que ele não estava conseguindo perceber. Quando ela fala quem era, ele abraça ela e desmaia. Dr. Bezerra ampara e despertam ele no momento do velório. Então, essa perturbação, ela é gradativa, né, para uns e para outros. O que importa para que a gente não tenha essa perturbação com muito desequilíbrio é nós nos vincularmos moralmente às nossas ações, o nosso aperfeiçoamento, cumprindo o que as leis de Deus dizem respeito a gente para que sejamos felizes. Quando estamos afastados dessas leis, automaticamente nós sofremos as suas consequências, que é a nossa infelicidade, inclusive logo depois do desencarne. Perfeito, Éder. Só tem um pequeno problema, é que a produção está dizendo que terminou o primeiro bloco, mas no segundo bloco eu vou deixar uma pergunta para ti, para responder de imediato no segundo bloco. Aqueles espíritos, digamos assim, mais materializados, certo? Que praticaram um mal considerável aqui no planeta, aqui nessa planeta escola chamada Terra. Depois que o corpo morre, que eles desencarnam, eles vão para onde? Para o céu, para o inferno, para o purgatório, para nenhum desses lugares aí, tá? Pensa nisso aí para me responder no início do segundo bloco. E dizendo isso, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Óticas Silvio Joalheiro. O nosso intervalo é apenas menos de 1 minuto e a gente já estará de volta. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa.
Restaurante Fast Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar. Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. E antes de encerrar o primeiro bloco, antes disso, eu estou batendo um papo hoje com Éder Vasconcelos de Souza, do Centro de Educação Espírita Boa Nova de Camobi. E antes de encerrar o primeiro bloco, eu deixei um questionamento para o Éder sobre esses espíritos materializados, muito arraigados à matéria, que praticaram mal aqui na Terra. Para onde que eles vão depois que eles desencarnam? Para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o limbo ou para nenhum desses lugares? Éder. Todos nós, quando desencarnamos, né, nós voltamos à nossa verdadeira essência, que é espiritual. O estado consciencial em que nós nos encontramos é que vai balizar o nosso bem ou mal viver no mundo espiritual. Então o céu, o inferno e o purgatório já existe aqui no nosso meio. Eu agora, nesse momento, eu posso dizer que eu estou no céu, porque eu estou na tua companhia. Estamos falando de uma doutrina que tem nos ajudado muito, né, que tem conduzido a nossa vida. Então isso para mim é o céu. Eu já estou no céu aqui, né? Mas posso sair, né, aqui fora e me incomodar com questões do meu dia a dia. E posso entrar num processo purgatorial, ou consciencial, ou de arrependimento, de culpa. E posso, mais ainda, viver um inferno de acordo com a minha consciência apegada a inúmeras coisas que eu posso fazer. Isso pode começar aqui agora, encarnados ou não. O que vai mudar é a condição do corpo. Quando nós deixamos o corpo, nós vamos para o mundo espiritual com essa mesma situação. E automaticamente, quando eu abrir os olhos no mundo espiritual, eu vou me deparar com a minha consciência. E ela é que vai me conduzir para regiões, né, da consciência, vinculados a outros espíritos, né, e que não estão distantes da crosta terrestre. Mas aí me responde uma coisa, por exemplo, o espírito que praticou o mal, etc., ele é levado para esses lugares, né? Assim como em outras correntes religiosas o espírito é levado para o céu, ou é levado para o inferno. O que a doutrina espírita diz? É como eu acabei de dizer, né? Nós já estamos nessa situação. Então, quando nós fechamos os olhos aqui na Terra, nós continuamos no mesmo estágio consciencial em que nós nos encontrávamos quando encarnado. Para os malvados, para aqueles que ainda teimam, né, para almas frágeis, né, ainda impermeáveis ao bem, né, essas almas vão continuar no mesmo estágio e vão automaticamente, quando saírem do corpo físico, né, porque vai demorar um bom tempo ainda vinculado às sensações do corpo físico, essas almas vão estar acompanhadas dos mesmos espíritos que os acompanhavam aqui. E automaticamente os levarão juntos, né, como amigos que se reencontram, né, para continuarem fomentando e planejando o mal. E isso acontece aqui na nossa crosta, nas regiões próximas, né. No livro Cidade do Além, Chico Xavier, né, demonstra isso de forma brilhante, né. Quando a gente fala em colônia espiritual, a gente acha que é o céu. A colônia espiritual, o nosso lar, ela fica na quarta esfera espiritual a partir da crosta terrestre, né? E ali ainda é uma região umbralina, ou seja, ainda permanecem resquícios, né,
das nossas mazelas, dos nossos processos. São espíritos errantes, né? Que ainda estão vinculados ao erro, ainda há necessidade da depuração, do aperfeiçoamento e que estão em processo de refazimento. Então, quando a gente acha a colônia, nosso lar, assim, a 8ª maravilha do mundo, né? E ela é do ponto de vista da nossa imperfeição, mas ela, em relação às esferas mais elevadas, ela ainda é muito atrasada. Muito atrasada. Então, a crosta terrestre ainda é o lar de todos os espíritos vinculados ao mal, né? A crosta terrestre, o nosso meio em que nós estamos, né? Uma grande parte da espiritualidade ainda permanece vinculada aqui, frequentando as suas casas, atentando para com as pessoas, tentando vivenciar uma vida material ainda, porque não conseguem aperceber o mundo espiritual. Éder, tu falaste uma coisa aí que eu gostaria que tu explicasse para o nosso telespectador, principalmente para aquele que não é espírita, que não lê obras espíritas. É o seguinte, falaste o seguinte: quando morre, ainda fica um tempo sujeito às, como é que tu falaste? As sensações do corpo. Sim, morreu o espírito, como fica sujeito às sensações do corpo? Começa pelo desencarne, né? O corpo, ele não sente nada do ponto de vista de dor. Morrer não dói, né? O que pode acontecer é nós ficarmos ainda vinculados a esse corpo e sentindo as vibrações ainda relacionado à vinculação do corpo perispiritual a esse corpo físico. E essas sensações são do espírito. Então ele vive algumas sensações de acordo com o seu adiantamento moral. Então, quanto mais atrasado, maiores são as suas sensações. Por isso que a doutrina espírita recomenda, no caso de uma cremação, né, ou até mesmo de uma inumação, que é quando nós colocamos os cadáveres nos cemitérios, né, isso chama-se inumação, né, que se faça um velório de 24 horas ou aproximadamente a isso, né, para que essas sensações sejam depuradas e trabalhadas pela equipe espiritual que está trabalhando naquele processo. E no caso de uma cremação, que se aguarde um pouquinho mais ainda, até 72 horas, né, para que o espírito possa ter toda a liberdade de ser assistido, né, para que essas sensações, né, não atinjam e não o perturbem mais ainda. Não que o espírito vá sentir a dor, ela vai sentir as sensações. E essas sensações estão vinculadas ainda à condição material de cada um de nós. A dica é nos desmaterializar, nos espiritualizar, praticar o bem, para que a gente possa, quando chegar esse momento, né, agradecer o corpo pela ferramenta que foi e partir para as novas tarefas. Perfeito. Agora, Éder, quando o corpo morre, existe uma equipe da funerária que vem arrumar o corpo, etc, etc, etc. Muito bem. E quando o corpo está morrendo, ou seja, o espírito vai se desvincular daquele corpo, vai desencarnar. Existe uma equipe também para esse processo desencarnatório? Existe uma equipe espiritual. Todos nós somos assistidos nesse momento. Esse desenlace, ele não ocorre à revelia, né? Tem uma equipe espiritual capacitada para que faça esse desenlace. Em casos de doenças prolongadas, esse desenlace começa muito antes. Nos casos de mortes trágicas, repentinas, a equipe espiritual está a posto para que naquele momento possa começar o processo do desligamento. Por isso que é muito importante já da nossa conduta nos velórios. Nós temos que ter uma conduta de muito respeito, de muita prece, de muita oração, de muitas recordações positivas. Se vamos no velório para contar piada ou fazer um barulho perturbatório, que fiquemos em casa. O local de velório é de muito respeito e de contribuição para aquele ser que às vezes está ali ainda em processo de desligamento, porque cada caso é um caso. Perfeito. Éder, quando a gente morre, eu digo a gente porque todos nós vamos morrer um dia, né? Lá no mundo, na outra dimensão, no mundo espiritual, nós conservamos a mesma aparência ou nos tornamos seres diabólicos ou seres angelicais?
não mudamos do ponto de vista moral, né? Se somos diabólicos, Certo. continuaremos diabólicos. Certo. Se já somos anjos, seremos anjos. Ponto né? de vista moral. Do né? ponto Mas de vista a minha moral. pergunta é com ponto de vista, entre aspas, né? Porque muita gente acredita que o espírito lá do outro lado não tem corpo, né? Nesse aspecto. Nós temos o nosso perispírito, e logo que nós desencarnamos, nós conservamos a mesma aparência dessa última encarnação. Muitas vezes espíritos aparecem, né, inclusive com as vestes, né, do seu sepultamento, né, para que as pessoas possam reconhecer com mais clareza, né? Mas esse perispírito, depois do desencarne, né, ele pode ser modificado à vontade do espírito. Muitos espíritos que desencarnam com 90, 100 anos, né, recobram rapidamente quando aparece a feição mais jovem. Né? E interessante que uma vez uma senhora bem idosa, com quase 100 anos, me perguntou: mas eu fiquei viúva com 50 anos, né? E agora eu estou com medo, eu estou tão velhinha, estou tão né, acabadinha, que eu vou me encontrar com ele, que ela guardando um amor lindo sim. E recíproco, né? E aí eu ri e disse para ela: olha, a senhora vai desencarnar nessa condição, mas rapidamente a senhora vai poder voltar aos seus 50 anos, né? Para que encontre, ou ele vai ficar um pouco mais velhinho para lhe acompanhar, né? Isso é uma capacidade que o perispírito tem de se modelar, né? Como diz lá no livro dos médiuns, né? Da capacidade que tem o perispírito. O perispírito pode ter cheiro, pode ser flexível, ele pode ter diversas capacidades. E a nossa vontade, o nosso pensamento é que molda isso. Eu posso me transformar num monstro e posso me transformar, né, num anjo, se assim eu puder. Éder, a gente fala o mundo dos espíritos, mas eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu acho que o mais adequado seria o mundo dos perispíritos. Porque aqui também é o mundo dos espíritos. Nós somos espíritos, certo? Só que somos espíritos encarnados em um corpo materializado. O outro lado lá, somos encarnados num corpo semi-materializado. Mas esse é assunto para outro dia. Mas costumamos dizer que não há perispírito sem espírito. Então, ainda é o mundo dos espíritos. Exatamente. Porque esse é o mundo dos espíritos, porque a matéria ela é comandada pelo espírito. Sem né? dúvida. Quem sente, quem se emociona é o espírito, Perfeito. não é a matéria. Éder, para encerrar, uma perguntinha para uma resposta de no máximo 1 minuto. O tempo aqui corre da mesma forma que o tempo lá corre, ou o tempo lá é diferente e é apenas a percepção do tempo que é sentida de forma diferente? Não sei se tu entendeu. Perfeitamente. Nós vinculamos o nosso tempo aqui de acordo com o relógio, com o cronos, né? Com a cronologia do movimento que a Terra faz. Né? Então nós medimos isso por horas, né? E por dias e meses, enfim. No mundo espiritual nós não vamos precisar do cronos, né? Então essa percepção torna-se diferenciada, Certo. porque nós não dependemos dessa característica. Por isso então que o tempo ele passa a ser diferente do ponto de vista, né, das atividades e dos afazeres, das ocupações em que nós temos, sendo que nós não estaremos mais vinculados a empregos, a horários, a escolas, né? Especificamente vinculada ao tempo como nós o medimos aqui. Perfeito. A percepção é diferente. 30 segundos agora para ti. Quando a gente diz assim, o fulano, coitado, descansou. Ele descansou mesmo? Do ponto de vista físico, sim, né? Que a dor cessou, a dor física cessou. Então há para a alma um refrigério, né? Mas não há descanso eterno, né? Certo. Nós vamos passar todos pela perturbação inicial e logo depois já teremos tarefas novas. Perfeito. Novos aprendizados. O espírito não descansa. Essa imagem do descanso eterno, né, ela não procede. Né? A vida continua e de forma E punjante. talvez com mais trabalho lá. Muito mais trabalho. Perfeito. Mas o outro trabalho diferente daqui. Diferente daqui. Éder, agora os últimos 15 segundos, se tu quiseres deixar uma mensagem, fica à vontade. Claro. A mensagem da vida, né? Vamos viver e viver em abundância, como bem disse Jesus. Eu vim para que tenhas vida em abundância. A vida, ela pode ser física, ela pode ser espiritual e ela tem que ser abundante, ela tem que ser recheada, ocupada pelo bem, pelas atividades que pudermos fazer em benefício do próximo, amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou. E com essa mensagem do Éder, não sem antes
Agradecer mais uma vez, Éder. Muito obrigado por estar aqui hoje. Sou fã do programa. Muito obrigado, muito obrigado. Trazer esses esclarecimentos, né, a respeito de morte e desencarnação. Muito obrigado. Dá um abraço na Lucy lá, perfeito. Obrigado. E dizendo isso, eu estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Beltrame Casa Completa, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa